gostaria de agradecer, em particular, o Padre Paul pelo convite. É realmente um prazer estar aqui. Eu vejo alguns antigos colegas, antigos mentores, e é sempre bom retornar à PUC. Bom, eu sou físico de formação, minha área é a cosmologia, e o que eu vou falar aqui para vocês é sobre essa ideia do princípio antrópico, né? Isso relacionada com um possível propósito para o universo, né? Esse é um tema difícil por alguns motivos, e eu vou tentar não dar a minha opinião ao longo da palestra, até para depois ter algum debate, eu posso colocar as minhas visões particulares, mas eu vou tentar aqui trazer o contexto no qual surgem essas propostas e esses questionamentos, tá? Então, tem um pedaço, a minha apresentação está um pouco longa, eu vou tentar me manter ao tempo, então, em alguns momentos eu vou precisar passar um pouco mais rápido, e eu misturei um pouquinho de ciência com uma discussão mais filosófica do meio para o final, tá? Então, um pouquinho de paciência quando aparecer algumas equações, que elas vão rapidamente embora. Talvez não tão rápido, mas... Bom, então, a minha ideia vai ser dar uma motivação rapidinho, né? Aí eu vou dar uma pausa e falar muito rapidamente qual é o cenário do modelo padrão da cosmologia hoje em dia, ou seja, como que a ciência descreve o universo, tá? Que eu acho que isso é importante, porque a gente vai estar lidando aqui com limites de ciência, não ciência e por aí vai. Depois eu vou colocar algumas questões de onde que surgem essa motivação para essa proposta do princípio antrópico, e finalmente no final eu vou definir ela e eventualmente vou trabalhar um pouquinho essa ideia, indo um pouquinho mais além, tá? Então, começando com uma citação do John Wheeler, que é um físico muito conhecido, né? E um dos textos, na verdade, eu vou usar dois, na verdade são 3 textos, um livro e 2 artigos que eu estou citando ao longo da apresentação, então eles vão aparecer, e isso está logo na introdução do livro. Ele coloca a seguinte questão, uma pergunta, né? Conceber um universo completamente vazio de vida. E aí um filósofo antigo responde, claro que não. E de uma maneira desdenhosa, simplesmente desqualifica essa pergunta. Porque ele fala, não faz sentido nenhum em você falar sobre o universo se não há ninguém lá para falar sobre ele, né? E a questão que começa a surgir, e por exemplo, esse raciocínio é razoável e muito comum na antiguidade. Mas, a partir da Revolução Copernicana, especificamente, e com o advento da física moderna, da ciência moderna e tudo mais, esse tipo de questão começou a ser relida, né? Começou a fazer sentido em falar sobre universos que não tem ninguém lá para observar eles, né? E isso está associado, sobretudo, na visão de ciência que se construiu a partir dessa ciência da Revolução Copernicana, basicamente, tá? Então, o que vai acontecer não é só o deslocamento do centro da Terra para o Sol, né? Na verdade, o ser humano é deslocado em todo esse entendimento sobre a natureza, ou seja, o estudo da natureza começa a passar graduativamente passa a ser feito, excluindo o papel do ser humano, né, dessa natureza. E quando você exclui o ser humano, você exclui algumas questões centrais associadas ao ser humano também, por exemplo, a moral e a ética. Então, uma das coisas que vão acontecer com o advento da ciência moderna é que a ciência não vai ser capaz ou não vai se interessar por lidar com questões morais e éticas, né? O princípio antrópico, já adiantando, é justamente uma tentativa de rever todo esse quadro, né? Já meio que antecipando o final do filme. Então, o pano de fundo é justamente esse, é tentar entender como a ciência moderna estuda a natureza, né? E se o próprio estudo da natureza da ciência moderna dá algum indício
de escassez de entendimento, ou seja, se dá sinais de que há questões que são realmente instigantes, né? Ou seja, há pontos que ficam pedindo respostas, né? Essa é a ideia. E eu estou classificando aqui assim de 3 maneiras. Eu estou chamando de coincidências cósmicas, que é uma das abordagens que vai botar lenha na fogueira do princípio antrópico. Outras são as propriedades do universo, que são propriedades bem particulares, atípicas. E, por fim, que é a formulação mais conhecida de motivação do princípio antrópico, que é sobre esse ajuste finos nas interações fundamentais. Ou seja, parece que o universo, se você mudar um pouquinho a natureza, ela desanda completamente. Tá? É isso que eu vou tentar argumentar aqui com vocês. Então, como é que a gente vê isso? Para a gente ver essas coincidências cósmicas, isso é claro que assim, esse tipo de discussão tem que ser feito com quantidades adimensionais, né? Por exemplo, se eu quiser falar que uma força é muito forte ou muito fraca, isso só faz sentido se eu estiver comparando com algo, né? Por exemplo, ou pegar uma coisa mais simples, por exemplo, se eu quiser dizer que a distância do Sol até a próxima estrela ou até a próxima galáxia é muito grande, se eu mudar o meu sistema de unidades, esse valor muda e, na verdade, a distância física não mudou. Então, o que eu tenho que comparar são distâncias. E uma maneira de fazer isso é definir quantidades adimensionais. Tá? O que acontece é que existem quantidades adimensionais que são da ordem de 1, mais ou menos. Eu estou mostrando ali, nesse primeiro caso aqui, isso aqui é o que a gente chama de constante de estrutura fina, né? 137 da ordem de 1, para os números que vão aparecer. E ela está relacionada basicamente às interações eletromagnéticas, né? Agora, existem outras quantidades que são muito maiores do que 1, né? E aí, por exemplo, os exemplos convencionais, que foram justamente as primeiras questões que começaram a surgir, pelo menos no século XX, associado ao princípio antrópico, e, na verdade, não estava ainda com essa formulação, mas, por exemplo, se a gente tomar a força elétrica entre 2 elétrons, né? Se você pega duas partículas carregadas, por exemplo, 2 elétrons, eles têm massa e têm carga. Então, eles vão interagir pela interação eletromagnética e vão interagir pela força gravitacional também. Se a gente compara a intensidade da força eletromagnética com a intensidade da força gravitacional, que é basicamente o que eu estou fazendo, dividindo uma força pela outra, a gente vê que uma é 10 elevado a 40 ordens de grandeza, 40 ordens de grandeza maior, 10 elevado a 40 vezes maior do que a outra, né? Isso é um número realmente muito grande. Isso, por exemplo, explica por que, quando a gente fala de circuitos elétricos, ninguém se preocupa com gravitação newtoniana, né? Outra quantidade, que é a segunda, que eu estou chamando de N núcleons, é basicamente o número de átomos que existe no universo. Você pode pegar a massa total do universo, dividir pela massa do próton ou do nêutron, tanto faz nesse caso, e o número que a gente encontra é 10 elevado a 80, né? Que é o quadrado do primeiro número. Quer dizer, a coisa vai crescendo. E se a gente quiser, a gente ainda pode olhar para uma discussão bem mais recente, que aqui eu estou colocando como dividindo por esses 2 números, que é basicamente a energia do vácuo da mecânica quântica dividido pela energia do vácuo da cosmologia, que é a constante cosmológica. A diferença entre esses 2 números, um é teórico, o outro é observacional, vale a pena dizer isso. A diferença é 10 elevado a 120, né? E o curioso não é só a disparidade dos valores, é que eles estão aparecendo em potências de 10 elevado a 40, né? É basicamente uma numerologia. Até aqui não tem física nenhuma, não tem raciocínio nenhum. É só uma coincidência, por isso que eu chamei de coincidências cósmicas. Mas foi suficiente, por exemplo, para o Dirac inventar uma cosmologia, e não só ele, o Milne, o Eddington e por aí vai. O Dirac é o Dirac, né? Bom, isso eu vou voltar mais adiante, que são algumas propriedades que o universo tem, pelo menos como a física ou a cosmologia descreve o universo hoje em dia, descreve ele com certas propriedades que são bem atípicas, tá? Que são assim, inesperadas, de um certo ponto de vista.
E, finalmente, essa discussão, que eu vou me detalhar um pouquinho mais, sobre como é que essas quantidades, por exemplo, a estrutura, esse alfa, né? Ali eu botei 1 sobre alfa, alfa menos 1, né? Essa constante estrutura fina, como é que ela surge na descrição da natureza, né? Nas coisas mais fundamentais que a gente, por exemplo, falaria sobre a natureza, a gente percebe que essas constantes fundamentais da física aparecem por todos os lados. E, na verdade, não são muitas, são poucas constantes que aparecem. Tá? Bom, então eu vou passar brevemente, eu esqueci de marcar meu tempo aqui. Bom, então, só passar brevemente, qual é a visão que a gente tem da cosmologia, né? Tem vários alertas que eu deveria fazer, eu posso voltar depois, se for o caso, se a nossa discussão descambar para a cosmologia. Mas a cosmologia não é uma ciência convencional, no sentido de que ela não é uma ciência natural. Ela não é igual à física, à química ou algo do gênero. Tá? Tem particularidades, idiosincrasias específicas da cosmologia que fazem com que ela não seja uma ciência natural. Ela é o que, assim, melhor definindo, ela seria uma ciência histórica, mais próxima, por exemplo, da geologia, né? E isso está associado ao seu objeto de estudo, a maneira com a nossa incapacidade de manipular o universo. A gente não consegue levar o universo para o laboratório, mudar as condições iniciais, rodar ele de novo e por aí vai. Tem essa série de questões, né? Fora o tamanho e por aí vai. Tá? Então, ela não é uma ciência convencional, mas ninguém questiona hoje em dia de que ela seja uma ciência, tanto é que a gente vê, como eu, estou no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, então ela já é aceita dentro da comunidade científica como ciência propriamente dita. Tá? Então, algumas propriedades do universo. A gente diz que ele é homogêneo isotrópico em larga escala. Né? O que isso significa? Né? A gente olha para aqui para o sistema solar e a gente vê que ele não tem nada de homogêneo. Homogêneo significa dizer que todos os pontos são equivalentes. Né? É igual como se fosse, por exemplo, uma piscina parada. Né? Você não distingue posições dentro da água da piscina. É basicamente tudo igual. Né? Mas a gente tem a Terra, tem vazio, bom, tem vento solar, mas praticamente vazio. Você tem o Sol está no braço da Via Láctea e por aí vai. A gente tem uma série de estruturas no universo. Né? Mas os cosmólogos dizem que o universo é homogêneo e isotrópico. Isotrópico significa que não há nenhuma direção privilegiada. Para qualquer lugar que você olhe, você vai ver basicamente a mesma coisa. Tá? Essa afirmação, primeiro, ela é estatística, ela não é exata, ela é estatisticamente exata, mas ela é uma afirmação estatística, então ele é homogêneo isotrópico na média, o que é uma questão bem delicada de definir o que é média em cosmologia. E ela também vale só para escalas muito grandes, ou seja, quando você olha dimensões do sistema solar, galáxia, aglomerado de galáxias e por aí vai, o universo é extremamente inhomogêneo. Né? Mas quando você vai olhando para dimensões bem maiores, ele começa a se tornar homogêneo. Então, ele é homogêneo na sua estrutura global. Tá? Que é mais ou menos o que isso aqui é uma simulação de computador. Tá? O universo é mais ou menos isso, é como se fosse uma coisa com várias pequenas flutuações, mas em larga escala ele é homogêneo. Quanto mais largo, quanto maior a escala que você olha, mais homogêneo ele fica. E a gente tem basicamente informação do universo através da luz que chega até a gente. Né? E como é que a gente sabe, por exemplo, a gente afirma que o universo está em expansão? Né? Essa é uma outra característica fundamental da cosmologia, do modelo padrão da cosmologia hoje em dia. A gente diz que o universo está em expansão. Como é que a gente sabe que o universo está em expansão? Basicamente, por aquele cartoon ali, a gente na Terra, a gente observa a luz vindo de uma estrela. Tá? Se a estrela tivesse se aproximando da gente viria um desvio para o azul, que é o caso quando a estrela está andando em direção à Terra. Quando ela está se afastando da Terra, a gente vê um desvio para o vermelho. Né? Desvio em que sentido? Nesse sentido aqui. A gente olha para as linhas espectrais dos elementos químicos, né, que vêm da emissão de uma estrela, de um objeto astrofísico, e compara com os que tem no laboratório da Terra. E a gente vê que as linhas de absorção e emissão são idênticas, ou seja, o espaçamento é idêntico, mas todas elas estão deslocadas. No caso, estão deslocadas para o vermelho. Tá?
E isso é sistemático. Todas as fontes luminosas que a gente observa têm esse deslocamento para o vermelho. Isso indica de que elas estão se afastando da gente. Tá? Essa é a maneira que é o chamado de desvio para o vermelho. É uma das quantidades que a gente usa para medir distâncias em cosmologia também. Né? E o ponto importante que está por trás é que a gente só observa o universo através de luz, ondas eletromagnéticas. Né? Então, assim, toda a nossa informação sobre o universo, pelo menos até recentemente, agora tem ondas gravitacionais, mas ainda está na sua infância. Então, toda a informação que a gente tem sobre o universo depende do quanto a gente conhece, de quão bem a gente conhece a nossa teoria eletromagnética. Tá? O que, a princípio, está muito bem conhecida, ela funciona muito bem e esses dados são bem sólidos. Mas existe uma questão específica para da cosmologia. Né? A gente não pode ir lá interferir no sistema. E também existe uma outra quantidade que a gente chama de radiação cósmica de fundo. Basicamente é como se fosse um mar de fótons, de ondas eletromagnéticas, que permeiam todo o universo. Né? Esse mar de fótons, ele advém do universo primordial. Né? Ele advém da ordem de 13 bilhões de anos atrás. Tá? Houve um desacoplamento, eu vou tentar explicar um pouquinho melhor daqui a pouco, entre matéria e essa luz, essas ondas eletromagnéticas, e dada a configuração da matéria no universo, elas se propagam livremente, esses fótons se propagam livremente e chegam eventualmente até nós hoje em dia. A característica extremamente peculiar dessa radiação cósmica de fundo é que ela é muito homogênea. Aqui eu estou mostrando, esses gráficos são gráficos do satélite Planck, que é o mais recente que teve, que lançou os dados em 2015. Ele colheu dados até 2013, mas ele lançou em 2015 os últimos dados, os últimos resultados. Esses três mapas, como a gente chama, são de dados reais. Tá? Aqui está aparecendo uma pintura porque tem efeitos de polarização nesse gráfico de cima, nesse mapa de cima, mas também é do Planck. E esse aqui no canto embaixo, ele dá essa radiação cósmica de fundo. Vocês podem ver que a cor indica temperatura ou intensidade, como vocês quiserem. Tá? Vocês podem ver que é extremamente homogêneo. Né? Ele tem a mesma cor por todos os lados. Tá? Isso aqui seria a nossa visão inteira do universo. Existe uma linha, não sei se vocês conseguem ver, mas existe uma linha um pouquinho mais clara aqui, bem na linha do Equador, que é a Via Láctea. Né? Então teria que tirar esse dado, mas é uma questão, não é cosmológica, é local. Tá? E para falar assim, é considerado, pelo menos é divulgado, e eu não sei a fonte, mas eu vou reproduzir, porque eu também sou da área, então a gente reproduz mesmo sem saber a fonte. Os cosmólogos, pelo menos, afirmam que esse espectro tem uma radiação de corpo negro, né, tem o espectro de corpo negro, e a gente afirma que ele é o espectro de corpo negro mais preciso já medido em toda a física. Né, de tão perfeito que é. As barras de erro têm que ser multiplicadas por um fator gigantesco, mesmo assim eles ficam pequenininhos em torno da previsão teórica. Né. Então, assim, essa é uma confirmação de que o universo é muito isotrópico. Né. Então, a gente tem dados observacionais fortes para argumentar de que o universo é isotrópico. Tá? Bom, passando um pouco mais rápido, né? Então, mas qual é a visão que a gente tem da cosmologia? Né? O universo, ele teve, lá no universo primordial, há muito tempo atrás, ele era um universo extremamente denso, extremamente quente. Né? De lá para cá, ele vem se expandindo e se resfriando, consequentemente. Né? Existe uma teoria que é chamada de nucleossíntese, que prevê qual seria a abundância dos elementos leves no universo e bate perfeitamente com, a menos do lítio 7, mas isso é um detalhe, mas bate perfeitamente com os dados observacionais. Então, o nosso modelo padrão da cosmologia consegue prever a formação dos elementos químicos fundamentais que existem, tá? Mas na verdade são só os mais leves. Tá? Eu vou ter a tabela periódica aqui para a gente comparar.
basicamente seria só até o lítio 7 que seria formado, tá? Mas em termos de proporção, a nucleossíntese produz muito hélio e resta muito hidrogênio também, e pequenas concentrações dos outros elementos até o lítio 7. Tá? Todos os outros elementos da tabela periódica foram formados a posteriores no interior das estrelas. Tá? Então, o universo teria uma idade mínima de 13,7 bilhões de anos. Né? A gente não sabe se o universo é eterno ou não. O que a gente chama de teoria do Big Bang não é que o universo teve um início. A gente sabe que ele era muito quente no passado, tá? Mas, pelo que a gente conhece, as nossas teorias não dão conta de chegar até o limite desse ponto que seria a singularidade. Né? A singularidade, justamente, é a afirmação de que as nossas teorias não estão valendo mais. Então, para todos os efeitos, o universo pode ser eterno ou ter tido um momento inicial. Ambas possibilidades são extremamente complicadas de tentar se entender, de todos os pontos de vista científicos, o que for. Lembrando Kant, por exemplo. E ele teve épocas bem peculiares, né, o universo. Ele passou por uma era de radiação e com esfriamento passou por uma era de matéria e tudo mais. E a gente hoje em dia acredita que ele está sendo essa expansão é acelerada, o que gera uma série de problemas como energia escura, matéria escura e tudo mais, tá? Mas os pontos, as características extremamente peculiares que eu gostaria de chamar a atenção do universo aqui bom, ele é homogêneo isotrópico, isso é uma afirmação. A gente acredita que as seções espaciais, né, primeiro é uma coisa de se abismar, para quem conhece a teoria da relatividade geral, a teoria do Einstein, que é o que rege a cosmologia em larga escala, deveria estar completamente abismado de eu conseguir falar sobre uma história do universo. Né? A noção de tempo na teoria da relatividade geral é uma coisa que, dependendo da configuração de campo que a gente tenha, você pode, inclusive, não conseguir dividir o universo em passado, presente e futuro. Então, o fato de a gente conseguir falar sobre uma história do universo já é uma coisa muito peculiar do nosso universo, dada as teorias físicas que a gente conhece. Tá? O fato dele ser homogêneo isotrópico é outra coisa muito particular também. Por quê? Como eu comentei, o que rege a cosmologia é basicamente a teoria do Einstein, em larga escala. Né? E como a gente sabe, a gravitação é atrativa, né? Ignorando energia escura. Mas o que acontece com a evolução é justamente a formação das estruturas. Por exemplo, a gente tem formação de galáxias, aglomerados de galáxias, filamentos e por aí vai. Né? Então, a matéria tende a se aglutinar. Tá? Então, ela tende a se tornar inhomogênea. Então, para o universo ser em larga escala homogêneo isotrópico, as condições iniciais do universo, ou pelo menos as condições no universo primordial, são muito particulares. A gente não consegue explicar como que o universo era tão homogêneo e tão isotrópico no passado. Né? Vocês podem simplesmente dizer, eu vou acreditar que ele foi criado e ele foi criado assim. É uma possível resposta, mas eu não sei se a pergunta foi bem formulada para isso ser considerado uma resposta. Porque se a gente pensar, por exemplo, que ele foi criado, por que esse estado específico que é tão particular e não qualquer um outro? Né? Ou, se o universo é eterno, qual foi o mecanismo que possibilitou que o universo se homogeneizasse e se isotropizasse até chegar no universo primordial que eu estou falando? Tá? Então, tem uma série de questões na cosmologia, e isso é a ciência que está colocando essas questões. Né? Bom, então, eu vou atacar, eu vou passar um pouco mais rápido, para a gente chegar na discussão filosófica mais rápido, né? Mas deixa eu só salientar, então, o que é essas coincidências cósmicas, né? O que o Dirac inventou. Bom, ele observou uma coincidência, realmente. Ele pegou esse número que eu estou chamando de N1 aqui, que é basicamente a idade do universo dividido pelo o tempo que a luz levaria para atravessar um átomo. Tá? E ele viu que essa fração, que é tempo sobre tempo, então é adimensional, é da ordem de 10 elevado a 40.
E ele viu que existia um outro número, um N2, que era justamente aquela razão entre força elétrica e força gravitacional, né, que também era da ordem de 10 elevado a 40. Tá? E o movimento que ele fez foi, esses números são quase iguais, então eu vou postular, eu vou partir do pressuposto, a minha hipótese é que eles são de fato iguais. Esses dois caras são iguais. A questão que está por trás é que ele está igualando constantes da natureza, né? Você está igualando, por exemplo, o G é a constante gravitacional, que é a constante que dá a intensidade da força gravitacional, né? Então, quando você diz, deixa de ser uma coincidência, e você afirma que eles são de fato iguais, ou seja, como se houvesse um princípio que amarrasse um ao outro, né? Tem uma série de consequências. Uma delas é que a constante gravitacional tem que variar com o tempo. Então, ao longo da expansão do universo, a gravitação deveria mudar a sua intensidade. Tá? E ele construiu uma cosmologia baseada nessa ideia, né? Que a princípio pode parecer uma simples loucura, mas era o Dirac, né? Então tem que olhar com calma. E, bom, na verdade ele tem alguns argumentos para igualar essas duas coisas, mas eu vou passar um pouco mais rápido. Tá? Então, uma das ideias que está por trás também o que é uma coisa bem, ao meu ver, é uma coisa bem audaciosa minimamente, é tentar conectar o micro com o macro, mas de um jeito muito amarrado, né? O que está sendo feito, por exemplo, quando a gente diz que N1 é igual a N2, é você conectar as propriedades globais do universo às propriedades mais ínfimas que a gente tem, que é do mundo subatômico. Tá? Então, e isso é um movimento que vai acontecer em diversas formas e vai aparecer de novo também. Quando eu começar a argumentar sobre esses ajustes finos, o que vai ser feito é justamente isso. É começar a identificar que se você altera um pouquinho a microfísica, você muda tudo na macro e vice-versa. Tá? E para mostrar que isso não foi um delírio de uma pessoa só, para quem não... eu estou uma breve digressão. Em 1930, na verdade 30 e 40, na década de 30 e no início da década de 40, houve uma série de discussões que foram estimuladas, foram colocadas, e o maior propulsor dessas discussões foi o Jingles, em que ele acusava tanto o Dirac, o Eddington e o Milne de estarem traindo o espírito da ciência moderna. Né? Isso porque a cosmologia desse período seguiu raciocínios similares ao do Dirac. Na verdade, não propriamente, o Dirac é um caso particular, mas tanto o Eddington quanto o Milne e o Dirac são três exemplos do que a gente chama de cosmologia dedutivista. Né? Ou seja, é uma tentativa de partir de primeiros princípios, ou seja, eu tenho ideias sobre princípios gerais que a natureza deveria respeitar, e a partir deles derivar tudo que existe. Né? Ou seja, todas as manifestações que a gente encontra na natureza. E isso foi extremamente atacado pelo Jingle, que achava que era um absurdo por completo. Isso aí era voltar... Ele acusa, é curioso, que o artigo dele se chama... bom, está aqui embaixo, vocês não vão conseguir ver, mas é Modern Aristotelianism. Ou seja, ele acusa os três, o Dirac, o Eddington e o Milne, de aristotélicos, né? E ele se considera um galileaniano, né? Ou seja, ele estaria tentando salvar os pais da ciência moderna contra essas crianças terríveis que estão indo contra os pais, né? De uma certa forma. Tá? Então, isso de fato aconteceu. É verdade que assim, isso não é tudo que aconteceu em cosmologia durante esse período, mas houve movimentos durante a década de 30 e 40 de realmente levar a sério esse tipo de questões, como foi colocado. Tá? Bom, então eu já falei um pouquinho sobre as propriedades do universo, eu vou passar qualquer coisa, se tiver questões, depois a gente volta. Tá? Então, como é que a gente analisa esses ajustes finos que existem na natureza? Né? A gente tem que definir, como eu falei, quantidades adimensionais. A primeira eu já tinha definido, que é a constante de estrutura fina. Tá?
ela é basicamente 1 sobre 137, o valor dela. E ela está associado a interações eletromagnéticas. Então, por exemplo, está associado à atração do próton pelo elétron e por aí vai. Tá? Quando a gente fala de um átomo, tem outra interação que é muito importante, que é a interação nuclear, que vai dar a interação entre os nêutrons e os prótons no núcleo atômico. Tá? Essa interação, ela é bem mais complexa, mas ela, de uma maneira quase que heurística, ela pode ser descrita pelo potencial de Yukawa, que eu estou botando aqui no canto. O que importa para a gente é que o equivalente à constante de estrutura fina, essa estrutura que eu estou chamando de estrutura forte, eu botei um Szinho embaixo, tá? Só para distinguir da outra. Tá? E ela também vai dar uma noção da intensidade dessa força forte, né? Dessa força nuclear forte. Tá? E uma outra quantidade que é muito importante é a razão entre a carga do elétron e do próton, que é da ordem de 2.000 vezes maior. O próton é 2.000 vezes mais pesado do que o elétron. Tá? E essas constantes, esse alfa, beta e alfa S, aparecem em alguns lugares bem particulares. Né? Quem tiver interesse, existe um livro do Tipler, né? Baron Tipler, se eu não me engano, que se chama, eu acho que eu cito ele aqui em algum lugar, acho que é The Cosmological Anthropic Principle, alguma coisa assim. Bom, vai aparecer. Aí isso. Muito obrigado. Exatamente. Esse aqui, assim, ele tem, infindável os exemplos que ele trabalha associado a esse tipo de raciocínio que eu vou fazer aqui agora. Tá? Então, quem tiver interesse, é um livro que trabalha muito essa ideia. Tá? Obrigado. Então, bom, como é que essas coisas aparecem? Né? Por exemplo, se a gente for calcular ou quiser, todos os argumentos aqui são um pouco heurísticos, então assim, não é nada formal, até para eu trazer para cá, não é resolver teoria de mecânica quântica propriamente, mas os resultados são bem compatíveis com o que são observados. Tá? Então, são argumentos razoavelmente heurísticos que, a posteriori, a gente sabe que eles são válidos, então eu estou usando. Tá? Então, se a gente quiser calcular, por exemplo, o tamanho de um átomo, a gente pode mostrar um átomo que tenha, por exemplo, Z prótons no núcleo, né? Então, você pode ter várias cargas lá, várias camadas eletrônicas, então que ele tenha Z prótons lá. O tamanho, mais ou menos, de um átomo, ele escalona daquela forma ali, que eu estou chamando de A0, tá? Então, ele vai com 1 sobre alfa, basicamente, tá? Os outros no Z também. Se a gente for calcular o tamanho do núcleo atômico, ele escalona com 1 sobre Z e 1 sobre a massa do próton. Tá? Então, se a gente fizer a razão entre o tamanho do átomo e o tamanho do núcleo atômico, a gente encontra que essa razão é proporcional a alfa e beta. Se alfa e beta são muito pequenos, né, um é 137, o outro é 2.000, né, 1 sobre. Né? Então, alfa vezes beta é um número pequeno. Isso faz com que o tamanho do átomo seja muito maior do que o tamanho do núcleo atômico, do núcleo atômico, né? Ou seja, há muito espaço vazio. Então, isso está diretamente relacionado a essas duas quantidades, alfa e beta. Né? Há outras propriedades, por exemplo, se a gente for querer olhar, por exemplo, energia de ligação das moléculas, né? Saindo do átomos e indo para moléculas, né? Vai aparecer, tem algumas outras constantes, mas vocês identificam alfa quadrado, beta e por aí vai. Né? A gente pode calcular a energia necessária para ionizar um hidrogênio, ele é proporcional ao alfa ao quadrado e à massa do elétron. Tá? E se a gente quiser olhar, por exemplo, para as moléculas que compõem os seres vivos, se vocês tiverem temperaturas maiores do que 470 Kelvin, né? Ou seja, unidade de Kelvin, todas as moléculas são ionizadas. Então, isso significa que um ser vivo, pelo menos é o argumento que é usado, é que um ser vivo não conseguiria viver em temperaturas mais altas do que isso. Tá? Porque você não conseguiria fazer estruturas moleculares que fossem estáveis e que permanecessem, então você não ia conseguir formar estruturas complexas. Tá? E esse valor 470 está diretamente relacionado a alfa ao quadrado. Né? Então, está aparecendo essa constante de estrutura fina aqui também. Então,
né? Outra questão interessante, que é fundamental para a cosmologia e para toda a tabela periódica, de uma certa forma, se a gente olhar agora para a estrutura, para a interação nuclear, né? Não mais para átomos e moléculas, mas vamos olhar mais para o interior, né? As composições mais simples que a gente pode imaginar é juntar 2 prótons, 2 nêutrons ou um próton e um nêutron, né? Se a gente juntar um próton e um nêutron, dá o deutério, que a gente conhece, que é estável. Se juntar 2 prótons, dá o dipróton e 2 nêutrons de nêutron, né? O que acontece é que o único elemento desses 3 que é estável é o deutério, tá? Mas isso é uma propriedade diretamente relacionada a essas quantidades alfa e beta também, né? Isso a gente pode olhar se a gente for calcular a energia de ligação desses caras, tá? Então, se a gente calcular com cuidado, a gente vê que aumentar 9% dessa constante alfa, né, a gente faz com que o deutério se dissocie. Então, o deutério deixa de ser estável. Desculpa, se diminuir. Se a gente aumentar 3,4% dessa constante alfa, o dipróton passa a ser uma possibilidade. Ele deixa de ser instável e ele passa a ser estável, tá? E essas variações não são tão grandes, porque lembra o seguinte, acho que aqui não dá para ver, mas tudo bem. Agora, o impacto que isso teria é muito, muito forte. Por quê? O deutério, eu vou mostrar no próximo slide ou no seguinte, ele é fundamental para a formação dos elementos leves, dada a teoria do modelo padrão de cosmologia. Tá? Se você rompe com o deutério, se o deutério deixa de ser uma possibilidade, você tira um dos elementos mais fundamentais da série de reações nucleares que aconteceram no início do universo, para formar os elementos químicos. Tá? Um outro ponto é que se você produzir diprótons, o que vai acabar acontecendo é que todos os prótons que a gente tem vão acabar dentro desses compostos de prótons e não vão sobrar hidrogênios. A gente não teria hidrogênios suficientes livres no universo. Bom, isso eu vou pular, mas também é uma discussão muito similar, tá? Só para não ficar muito repetitivo. Então, como eu estava falando, no universo primordial, essa aqui é basicamente a sequência de reações nucleares que aconteceram no universo primordial para a formação dos elementos leves, tá? Vocês podem ver, logo aqui no início, tem o deutério. Se você some com o deutério, se você torna o deutério um elemento não mais estável, você rompe com toda essa cadeia aqui, né? E como eu argumentei, se você faz com que todos os prótons vão para esse composto, que seria o hélio 2, né, o dipróton, né? Se todos os prótons estão dentro dessa combinação, tem 2 consequências fundamentais. Primeiro, a gente não tem mais hidrogênio disponível, né? Então, não temos água, não temos uma série de coisas. E tem um outro ponto também, é que as reações nucleares no interior das estrelas, elas são lentas o suficiente porque tem muito hidrogênio lá dentro. Se você começar a queimar elementos mais pesados, faz com que a reação nuclear ou a vida das estrelas se torne cada vez mais curta. Então você encurta demais o tempo de vida das estrelas, né? E aí vocês já podem imaginar que isso é um problema sério, por exemplo, para a teoria de evolução, que precisa de muito tempo para as espécies sofrerem mutação e tudo mais, né? Então, esse tipo é o tipo de argumento que aparece, ou seja, a ideia é que se eu mexer um pouquinho nas constantes fundamentais da natureza, tudo desanda. Tudo que a gente conhece, todas as estruturas que a gente conhece, elas mudam de uma maneira tão radical que seria completamente inviável que algum ser vivo ou o ser humano surgisse no universo. Tá? Esse é o argumento que vai gerar a ideia do princípio antrópico. Tá? Então, qual é a ideia do princípio antrópico? Vamos começar agora a pontuar um pouquinho qual é a ideia do princípio antrópico, né? Isso tudo que eu falei até agora seria basicamente motivações, né, para propor o princípio antrópico. Bom, o princípio antrópico, ele
uma das coisas fundamentais que ele tenta fazer é incluir a existência de seres humanos na nossa descrição da natureza. Tá? Esse é o ponto fundamental para quem propôs o princípio antrópico e todo mundo que desenvolveu o princípio antrópico. Na verdade, existem 3 formulações do princípio antrópico. Tem o princípio antrópico fraco, forte e o final. Né? Eu vou definir eles rapidamente. E eu estou usando as definições justamente desse livro aqui para seguir uma coisa que é meio canônica, tá? Para não ser muito aleatório. Bom. Então, o princípio antrópico fraco, o que ele vai propor é uma coisa assim, né? Ele vai dizer que os valores observados, né, das quantidades físicas ou cosmológicas não são igualmente prováveis, né, mas eles são restritos pela exigência de que exista lugares no universo onde compostos feitos de carbono possam surgir, basicamente pedindo que haja vida em algum lugar do universo. Tá? E tem 2 maneiras possíveis de ler isso. Né? Uma que talvez seria, algumas pessoas acusam de ser quase que tautológicas, né? Ou seja, nós estamos aqui, pelo menos eu tenho certeza que eu estou aqui. Né? Então, já que eu estou aqui, o universo tem que ser tal a permitir que eu esteja aqui. É quase que tautológico. Né? E tem gente que interpreta que não é bem assim. Mas a maneira mais simples seria essa. É dizer, olha, tudo que a gente observar do universo tem que ser compatível com o fato de que em algum momento nós surjamos. Tá? Então, algumas afirmações, por exemplo, que teve uma época que havia inconsistências com as datações feitas por elementos químicos na Terra, pela geologia, basicamente, e, por exemplo, estimativas do tempo de vida do Sol ou da idade do universo, essas coisas não batiam. Né? O pessoal, durante um período, achava que a Terra era mais velha do que o Sol. Isso é um absurdo. Ou mais velha do que o universo, que é completamente absurdo. Né? Isso, eventualmente, foi corrigido, foi entendido melhor tanto a cosmologia quanto... Bom, porque esses argumentos, inclusive, às vezes não eram feitos da maneira correta. Né? Por exemplo, a idade do Sol era feita através de argumentos termodinâmicos, puramente. Né? Não se entendia reações nucleares na época, então, por aí vai. Mas, eventualmente, isso começou a concordar. Então, é basicamente isso. É dizer, olha, a idade da Terra não pode ser maior do que a idade do universo. Não faz sentido. Né? Ou então a gente pode pensar de uma outra forma, que é um pouquinho mais afirmativo, positivo. A gente pode pensar esse princípio como sendo, olha, quando eu olhar para as possibilidades, do universo, eu vou ponderar, eu vou dar pesos, ou eu vou descartar possibilidades de acordo com se elas são favoráveis ou desfavoráveis à existência de vida. Tá? Isso ainda é uma análise científica, né? Porque eu estou olhando para um sistema, eu sei que esse sistema tem que chegar numa determinada situação, então qualquer situação que eu preveja que ele não vai chegar lá, eu digo, olha, não é as configurações que o universo tem. Tá? Mas esse é o princípio antrópico fraco. Né? Existe o princípio antrópico forte, que vai um pouquinho mais além. E ele começa a ser um pouquinho mais propositivo. Né? O que ele vai falar é que o universo deve ser tal a que surja vida no universo. Né? Ou seja, o universo ele deve ter características as quais seriam necessárias para a formação de vida em algum lugar do universo. Tá? Ele não pode ter qualquer configuração. Né? Então, e aí a gente retoma aquela minha primeira frase citando Wheeler. Né? Ou seja, de novo, não faria sentido em falar sobre um universo na qual não existisse seres humanos, ou que tivesse alguém lá para perguntar sobre o universo. Tá? Agora, essa é uma afirmação, ou esse é um princípio. Bom, todo princípio não é testado, é um princípio. Né? Mas o que deriva desse princípio é necessariamente não testável. Né? Não tem como testar. E a proposta não é testar, no sentido da física moderna. Né? E certamente está fazendo uma proposta de que seres humanos têm um papel a desempenhar nesse universo. Né?
O princípio antrópico final, eu estou só citando aqui para não deixar de fora, mas ele vai um pouquinho mais além, né? E aí ele começa a ser um pouquinho mais especulativo, eu diria, né? Ele vai dizer que não só a configuração é tal que tenha sido formada a vida no universo, mas vai dizer que isso deve se manter de alguma forma, porque não faria sentido criar a vida se ela fosse eventualmente extinta. Essa é a ideia. Mas, bom. Então, algumas perguntas que surgem associadas a esse princípio, né? Princípio antrópico. Primeira questão é, esse princípio é científico? Ou seja, está se fazendo ciência quando a gente propõe um princípio como princípio antrópico, fraco ou forte, né? É uma questão delicada. Segundo, que eu acho que começa a ficar mais interessante, né? Qual é a intenção do pessoal que propõe esse princípio, né? O que está por trás do princípio? Qual é o valor? O que se almeja com o princípio antrópico? E, por fim, como é que a gente usa ele? Tudo bem, suponha que eu aceite. Tá bom, me convenceu. Achei legal o princípio antrópico. O que eu faço com ele? Né? São questões que não são fáceis de responder, né? E como eu prometi, eu acho que eu vou só colocar questões. Eu não vou responder. Então, eu estou um pouco apertado no tempo, então eu vou passar um pouco rápido, tá? Porque eu acho que aqui começa a ficar cada vez mais interessante. Mas eu acho que para a gente... porque eu gostaria de deixar tempo para o debate também. Então, mas para a gente afirmar se o princípio antrópico é ciência ou não é ciência, primeiro a gente precisa definir o que é ciência. Tá? Bom, se a gente for ler, já o pessoal aí no século XX, pelo menos, né, a gente sabe que não dá para definir ciência por método científico. Não dá. Não é suficiente. Também não dá para a gente querer definir o que é ciência, o que não é ciência, através do critério de falseabilidade do Popper. Ou seja, eu pego minha teoria, eu vou lá no laboratório e testo ela. Se ela der errado, eu jogo fora. Não dá. Quer dizer, o Popper, ele se colocou a questão desde o início, levou até o final do seu desenvolvimento, né? A questão principal para o Popper era como é que eu distingo ciência de não ciência, né? E ele estava ele se opunha aos positivistas lógicos que tinham propostas verificacionistas, né? Eles achavam que você poderia eventualmente verificar uma teoria. O Popper, ele já vai abrir mão disso, ele vai dizer, não tem como, eu não consigo verificar que uma teoria é verdadeira, mas eu posso mostrar que ela é falsa. Essa é a ideia do falsificacionismo. E que é muito comum entre os físicos, vocês vão ver quase todos os físicos afirmando de que se não for falseável, não é ciência. O problema é que se a gente for olhar para a filosofia da ciência, a gente sabe que isso não é um critério que dá para usar. Sempre, pelo menos. Tá? Há uma série de questões. Por quê? Foi ser todo um outro caminho. Não, eu posso jogar a culpa para o Quine, por exemplo. Não, o que acontece tem que olhar com muita calma. O que acontece é que quando você vai ver o que um experimento faz, o experimento não consegue testar hipóteses isoladas. Ele testa, na verdade, todas as hipóteses que você coloca de uma vez só. É como se fosse o termo que o pessoal usa, eu não gosto muito, mas é que quando você testa, é quase que um teste holístico. Você testa toda a ciência de uma vez só. Você não consegue isolar hipóteses e testar uma a uma. Basicamente Bom, tem toda uma outra discussão que é muito mais ampla. O Kuhn, o Feyerabend vão colocar a questão de historicização da ciência. A coisa é muito mais complicada. Mas isso aqui é só um alerta para dizer, olha, falsificacionismo não é o suficiente. Se levantar isso, o pessoal vai puxar o tapete. Então não dá para usar isso para testar se o princípio antrópico é ou não é ciência. Mas o que é ciência moderna? Né? Bom, se eu não consigo... eu comecei dizendo que não é ciência, justamente porque eu não sei, não só eu, mas eu acho que ninguém, hoje em dia, deu alguma definição de ciência que fosse satisfatória em todas as situações. Então, isso é um defeito meu, mas eu compartilho com muita gente. Então, mas existem algumas características bem fortes na ciência, né? Todo mundo que faz ciência, por exemplo, eu sou físico de formação e atuo como físico. Eu não tenho dúvida,
do que eu faço é ciência. Eu não tenho dúvida que meus colegas aqui na PUC, do Departamento de Física, fazem a ciência. Eu não tenho dúvida de apontar certas situações e dizer, não, isso não é ciência. Né? Por quê? Existem coisas que são muito fortes na ciência. Né? O Bacon já chamava a atenção que a ciência tem duas faculdades, uma racional e uma experimental. Né? Então, embora a falseabilidade não seja suficiente, certamente isso é uma coisa muito forte que tem que estar na ciência, né? Na prática científica. Né? Agora, existem duas coisas que são extremamente relevantes para a gente discutir o princípio antrópico. Qual é a noção de explicação que a gente tem na ciência moderna? Quando eu falo ciência, estou falando ciência moderna. Tá? E o meu paradigma de ciência moderna é a física, pela minha formação e porque tudo é muito mais fácil quando a gente fala de física do que quando a gente fala de biologia ou o que for. Então, o que a gente entende como uma explicação em ciência moderna? Né? Por exemplo, se vocês lembrarem de Aristóteles, Aristóteles tem 4 conceitos de causa. A ciência moderna tem 1, e só 1. O único tipo de explicação aceito na ciência moderna é a causa eficiente. Tá? Nenhum outro tipo de causa é aceito pela ciência moderna. Isso é uma proposta de estudo da natureza, bem específico. Outra coisa, há um movimento de abstração que a ciência faz, que é necessário, mas que tem um preço a se pagar. Né? A ciência moderna, ela estuda tipos iguais. Então, por exemplo, quando a gente fala de elétron, ou de cadeira, ou de mesa, ou eu falo de um corpo que está agindo sob uma ação gravitacional, a gente olha o que eles têm de semelhantes, ou seja, a ciência procura o que há de similar entre os corpos. Né? Ela olha só o que há de similar. E faz um movimento de abstração, de olhar só o que tem de igual. O problema quando a gente faz isso, isso tem uma força muito grande, é por isso que a ciência é muito efetiva, é que você tem uma generalidade e você consegue aplicar suas teorias e o seu entendimento por uma gama cada vez maior de fenômenos. Só que há um preço a se pagar, você está perdendo a singularidade das coisas. Né? E é por isso que a ciência não tem a menor possibilidade de falar, por exemplo, sobre um indivíduo ser humano. Não tem, e não é para ter, não é a proposta da ciência. Né? E talvez por isso que os seres humanos tenham sido cada vez mais colocados de lado. Porque não importa se sou eu ou uma pedra que está caindo. Para a ciência não faz a menor diferença. Tá? A menos no momento de inércia. Bom, então, já entrando um pouquinho mais, porque eu estou tentando, na verdade, suavizar o que vem logo depois, que é a visão que o George Ellis, que é um cosmólogo espetacular, sul-africano, para mim é um dos melhores cosmólogos da atualidade, ele tem uma série de trabalhos e ele tem posicionamento muito claro com relação ao princípio antrópico. Né? E ele faz propostas que eu acho que são interessantes da gente analisar. Né? Então, eu vou trazer ele logo em seguida. Mas, para suavizar o que ele fala, como eu estava comentando, a ciência, existe uma metafísica por trás da ciência. Né? Existe o que é uma explicação, existe qual é a proposta que a ciência tem, como que ela estuda a natureza. A própria ciência moderna, ela tem uma definição de natureza, ela não estuda qualquer natureza. Existe uma proposta do que é estudável, qual é a natureza que a ciência moderna estuda. Né? Isso tudo está dentro de uma metafísica muito particular. E aí, já é opinião minha, pessoal, eu acho que não só a ciência moderna, mas a economia e toda a nossa vida hoje em dia é muito pautada pela metafísica associada à teoria evolutiva de Darwin. Tá? Não sei se isso é trivial ou um absurdo falar, mas uma das maneiras com que eu vejo a dinâmica que acontece hoje em dia na nossa sociedade. Né? E qual seria essa metafísica associada à teoria de Darwin? Né? Primeiro, assim, a teoria da evolução, o próprio Popper chamava a teoria da evolução de Darwin como não uma teoria científica, mas uma metafísica muito útil. Né? Eu veria um pouquinho diferente do Popper. Eu acho que a teoria da evolução ela pode ter um enfoque científico ou um enfoque puramente metafísico. Tá? E o Popper aí chamava de metafísica, não de uma maneira pejorativa, mas simplesmente porque ela não era passível de ser falseável.
né? Ou seja, era só uma maneira de ler os fenômenos que a gente observa na natureza, como, por exemplo, o marxismo. Isso aí é o Popper que fala, no Darwin, Marx e a teoria do Einstein. Tá? Não sou eu, não. Eu estou citando o Popper aí no caso. Tá? Ele via que tanto o marxismo como a teoria de Darwin eram maneiras de você ler os fenômenos que a gente observa, tá? na sociedade ou na natureza. Enquanto a teoria do Einstein seria algo que era passível de ser testado e, por isso, ciência. Tá? Mas existem características associadas à teoria do Darwin que são, bom, a mutação é aleatória, certo? Ou seja, não há uma finalidade, é puro acaso, né? E isso é muito forte. Ninguém, na verdade, a gente, quando alguém começa a puxar qualquer tipo de proposta teleológica, ou seja, que alguma coisa tem alguma finalidade e que a natureza opera porque tem alguma finalidade por trás, automaticamente isso é chamado de não científico, né? O princípio antrópico certamente é uma proposta teleológica, certamente. Então, se a pessoa for se agarrar estritamente ao sentido que a ciência moderna tem associada ao que é uma explicação, ele automaticamente vai dizer, ó, o princípio antrópico está fora. Eu não aceito o princípio antrópico. Né? Agora, também há uma coisa que eu, pelo menos, não vejo muito ser chamada atenção. É que, para a teoria do Darwin funcionar, a natureza ela tem que ter uma riqueza produtiva absurda. Né? Assim, e mais, eu chego a entender que é quase que aquela ideia de que tudo que é permissivo é necessário. Ou seja, tudo que pode ser feito vai ser feito. Por quê? Porque você precisa de uma diversidade para a seleção atuar e, eventualmente, o mais adaptado funcionar. Porque se você não permite que tudo seja realizável, né, você, de novo, vai ter algum critério de seleção. E critério de seleção vai deixar de ser puramente aleatório. Né? Então, você precisa de uma produção absurda da ciência. O que é uma visão interessante da natureza. Né? É uma visão bem interessante, mas tem que estar bem claro como é que a gente está vendo a natureza. Né? Isso não é provado. Isso aqui é metafísica, isso aqui não é provado. Né? A evolução das espécies é provado, isso é uma outra coisa, é a versão científica dessa metafísica. Tá? Eu ia falar mais uma coisa, esqueci. Só um breve comentário também, que aí por isso que eu comentei de economia. Muitas vezes vocês vão ver, eu acho que da maneira mais correta, que é a sobrevivência do mais adaptado. Né? Mas vocês vão ver muito ser dito a sobrevivência do mais forte, do melhor. Hoje em dia, a coisa está muito violenta. Né? Bom, então, nesses últimos slides, eu queria colocar um pouquinho a visão que o George Ellis tem sobre toda essa discussão. Tá? Bom, aqui eu vou passar bem rápido, ele está realmente argumentando de, olha, se a gente se restringir à noção de ciência moderna que a gente tem, mas estrito senso, não tem jeito. O princípio antrópico está fora. Mas o que ele vai chamar a atenção é que, tudo bem, você está jogando o princípio antrópico fora, você tem direito. Agora, você está jogando muita coisa fora. Por exemplo, você é incapaz de falar sobre questões morais e você vai ser incapaz de falar sobre questões éticas. Não vai dar para falar. A ciência não é feita para isso. Né? Então, será que não valeria a pena a gente repensar a ciência? Isso é a proposta do Ellis, tá? Pelo menos como eu li o que o Ellis escreve. Será que não valeria a pena a gente repensar a ciência, alargar um pouquinho mais a nossa noção de ciência, para a gente poder ganhar e incluir questões morais e éticas? Né? Quais são os custos que isso vai ter? Né? Esse aqui é o ponto. Quais são os ganhos e quais são os custos? Bom, então, o que vai ser trazido através do princípio antrópico realmente é recolocar o ser humano em algum lugar. Né? Eu acho que eu não chamei a atenção, mas
o princípio antrópico, ele não necessariamente é contrário ao princípio copernicano. Eu escrevi, mas acho que eu passei tão rápido que eu não comentei sobre isso. O princípio copernicano dizia que o homem, basicamente, ele não é o centro do universo, né? Mas centro aí no sentido não físico, mas assim, ou melhor dizendo, para falar de um jeito melhor, o princípio copernicano diz que a Terra, ou seja, onde a gente habita, não deve ser entendido que está num lugar especial no universo, particular, especial e tudo mais, né? Isso aqui deveria ser um lugar comum. O que o princípio antrópico vai fazer não é recolocar o homem no centro do universo, não é isso, tá? É uma coisa um pouquinho mais sutil. Ele não é contrário ao princípio copernicano, tá? Tanto é que o princípio antrópico ele tem que ser compatível com a visão de modelo cosmológico que existe. E o modelo cosmológico diz que o universo é homogêneo isotrópico. Homogeneidade e isotropia justamente é dizer que a gente está num lugar que não é nem um pouco particular, ao contrário, é comum, é como qualquer outro lugar. Agora, e ele chama atenção que o princípio antrópico, na verdade, ele chama de misnomer, né? Quer dizer, assim, é um mau nome, porque, na verdade, toda aquela discussão que eu falei sobre átomo, estrutura nuclear, está falando sobre estrutura de moléculas, de constituintes físicos. E isso, na verdade, são condições para você gerar seres vivos, não para gerar seres inteligentes, seres humanos. Então, o Ellis, ele fala assim, isso aí é uma discussão interessante, mas ainda não está tocando na questão crucial, que são os seres humanos, né? Ou seja, o princípio antrópico deve levar a sério. Ou seja, deve-se pensar no princípio antrópico forte. E por que seres humanos? Qual a diferença dos seres humanos para simplesmente seres vivos, né? O que ele vai trazer é que a gente tem que levar em conta questões morais e éticas também. Ou seja, para ele, para o Ellis, você ignorar questões morais e éticas é muito pobre. Ele não fica satisfeito com essa visão de natureza, né? E tem algumas questões, por exemplo, como é que você cria uma metodologia para abarcar essas coisas, né? Por exemplo, se você fala de questões morais e éticas, você está falando de questões subjetivas. Então, você está falando de questões que não vão ser reprodutíveis. Então, você vai ter que pensar em algum método de criar um fundo comum de experiências. Mas você não vai conseguir reproduzir nada em laboratório, nem nada do gênero. Então, não adianta tentar aplicar, por exemplo, fazer neurociência, botando o cérebro dentro das máquinas lá para mapear o cérebro, não sei o quê, porque isso não tem nada a ver com o que está sendo proposto aqui, tá? Bom, então, a proposta dele é essa. Então, vamos levar a sério o princípio antrópico, né? Então, primeiro as duas coisas que vão ter que ser feitas. A gente tem que respeitar o que a cosmologia entende do universo, né? Ou seja, a ciência. E aí ele está botando a ciência tanto da teoria evolutiva de Darwin quanto a teoria do modelo padrão da cosmologia. Então ele fala assim, olha, se a gente quiser levar a cabo essa ideia de incluir questões morais e éticas, a gente não pode ignorar a ciência. O que a gente vai ter que fazer é alargá-la, né? Ou seja, a nossa pesquisa vai ter que dar conta, vai ter que estar compatível com o que a ciência fala. Não pode entrar em choque, primeira coisa. E aí ele cria 3 perguntas, na verdade, 3 opções para essa pergunta, né? Quais são as origens das questões morais e éticas, ou só morais, que seja, né? Se eu estou levando, se eu acho que eu deveria aceitar questões morais como dados para a descrição do universo, da vida ou da natureza como um todo, qual é a origem dessas questões morais, né? Ele dá 3 possibilidades, ele chama de relativismo, uma visão sociobiológica e uma visão realista, né? Ele vai pontuar, relativismo, né? O que seria o relativismo? Dizer, olha, metafísica da evolução de Darwin, basicamente, né? Porque, na verdade, a sociobiológica mas é dizer, olha, é pura cultura, não tem nada a ser, assim, é totalmente relativo, isso aí é cultural. A nossa moral e a nossa ética é constituída pela nossa sociedade, é puramente cultural e não passa disso, não passa de cultura, basicamente, né? Bom, ele acredita que subestima os valores morais que existem, né?
Isso gera um problema sério, porque esse relativismo extremado começa a questionar, por exemplo, como é que a gente toma decisões, né? Por que fazer o bem é melhor do que fazer o mal? Por que eu não mato meu vizinho? Ou por que eu vou trabalhar todo dia? Por que qualquer coisa? Porque se tudo é relativo, se isso é pura cultura, eu posso romper um pacto social, eu posso romper, não tem problema nenhum. Então você vai ter problemas sérios quando você precisar tomar atitudes, né? Por exemplo, ele está citando pessoas que morrem por ideais ou causas, né? Isso aí você está, assim, menosprezando pessoas que passaram a vida inteira lutando por ideais, por exemplo, democracia ou condições humanas decentes ou o que for, né? É uma possibilidade, mas para ele é insuficiente, por esses motivos. A sociobiológica é a mesma coisa. Na verdade, tem um ingrediente maior, tem um ingrediente da teoria de evolução, ou seja, o que ela vai argumentar é que a nossa moral ela é construída ao longo da evolução, né, e baseada na seleção natural. Então, a nossa moral estaria associada com a nossa adaptação de sobrevivência, né? Bom, e aí, eu acho que eu não cito aqui, mas no artigo o Eres mesmo fala, essa talvez seja a ideia mais fascista possível, né? Ou seja, a nossa moral é dos mais fortes. Então, né? Mas assim, no fundo, bom, é por aí mesmo, né? Mas também há questões, né? Como é que você, se é uma questão genética, como é que a gente sabe que o gene que a gente transmite para os nossos filhos não passa comportamento, não passa valores morais, nem nada desse tipo. Ou pelo menos a ciência acredita que não passa. Não se identificou nenhum sinal desse tipo de coisa. Então, há questões a serem explicadas também, né? Também não dá conta. Bom, e por fim, ele propõe a solução, a visão realista, que é a visão dele, que é a visão que ele vai defender, e ele defende claramente. Ele diz, olha, para mim, a única resposta decente, ou satisfatória, melhor dizendo, sobre a origem da moral, é dizer, olha, existe uma moral subjacente no universo, sim. Ou seja, a natureza, existe uma moral da própria natureza, né? Não da natureza humana, mas a natureza tem uma moral e uma ética por trás. E o que a gente tem que fazer é desenvolver mecanismos ou tentar entender qual é a moral e a ética que está na natureza, o que advém da natureza. É claro que assim, ele não está querendo descartar que há questões sociais por trás, que os outros dois tipos de visão também possam influenciar na nossa moral, na nossa ética. O que ele está dizendo é que a única visão, as outras duas visões não são satisfatórias. Então, em algum momento, a gente vai ter que lançar a mão dessa terceira visão, que é a realista. Bom, mas, de qualquer forma, surge uma série de questões, né? Mesmo que a gente aceite que há uma moral por trás do universo, o que assim, eu consigo pensar em algumas questões bem complicadas, se a gente colocar desse ponto de vista. Bom, também dos outros também consigo pensar outros problemas. Então, não tem nenhum que seja exime de problemas, mas agora surgem algumas questões, por exemplo, sobre como é que a gente explica a existência do mal, né? Assim, no sentido de coisas ruins. Não precisa ser nada o mal demônio, nem nada assim, mas como é que a gente explica a existência, por exemplo, do câncer, né? Se existe uma moral da natureza, essa moral vai dar conta disso? E rapidamente a gente cai em perguntas, por exemplo, como do Leibniz, né? Tipo assim, será que esse é o melhor dos mundos possíveis? Será que a gente não daria para ser diferente ou algo melhor? Como é que isso funciona, né? E só uma chamada, na verdade, e quase que um pedido de desculpas final.
O que vai desembocar de uma série de discussões como essa são as ideias de teorias de vários mundos, multiversos, né? Isso são propostas, ao meu ver, bem especulativas, mas nem por isso são necessariamente desinteressantes, mas que seria o raciocínio lógico de eu desenvolver aqui, mas por questões de tempo eu não conseguiria. Mas uma das possibilidades de você tentar aplicar aquela pergunta, né? Tá bom, o que eu faço com o princípio antrópico? Né? Tem muita gente que foi tentar aplicá-lo na ciência e gerou toda essa ideia de teoria de vários mundos, many worlds, multiversos e por aí vai. Mas esse é um campo extremamente delicado e que precisaria discutir um pouquinho a nomenclatura e lida com bastante teorias de altas energias, então levaria muito tempo, então eu fugi e evitei, tá? Mas, então, basicamente, o que eu queria falar era isso e colocar as questões. Eu espero que eu tenha dado assim, um raciocínio lógico e mais instigado do que respondido. Tá bom? Obrigado. Eu gostaria de sugerir que Thiago, como físico, comentasse. Todo mundo? Posso? Desculpa. Não deu para pegar todo mundo. Tá resolvido. Pronto, posso falar daqui, não tem problema. Boa noite, meu nome é Thiago, eu sou aqui do Departamento de Física. Desculpa, eu cheguei 5 minutos atrasado, mas acho que eu consegui acompanhar. Obrigado pela palestra. Como físico, você também é físico, então meu comentário talvez seja meio redundante, mas eu tenho opiniões muito fortes sobre o princípio antrópico. Bom, eu vou começar falando brevemente para mim o que é ciência. Para mim, a ciência é uma busca pela verdade através da observação. Agora, quando eu falo isso, eu sei que eu estou invocando uma série de coisas totalmente misturadas conceitualmente, e é longe do óbvio de que essa frase sequer tem algum significado. Mas, para mim, significa que se eu criar uma certa situação e observar coisas naquela situação, então eu tenho como dizer que naquela situação aquelas coisas se comportam daquele jeito. É mais ou menos como o matemático, também ele busca a verdade, mas através da lógica, né? O físico ele busca a verdade através do experimento. E aí, em cima disso, tem alguns princípios que eu adoto para a minha vida como físico, como profissional. Eu sei que tem vários físicos que têm opiniões diferentes, e pessoas de muito peso têm totalmente visões completamente complementares e diferentes. Mas, por exemplo, um princípio que eu gosto de pensar muito é o princípio de que a natureza não tem escolha. Quando, digamos assim, falando da entidade natureza, vou fazer um universo. Como é que eu vou escolher as leis desse universo? Bom, eu não posso escolher. E eu posso te dar alguns exemplos de por que eu acho isso. Coisas simples. Pega, por exemplo, a lei de Newton, F igual a ma. Aí a gente pode se perguntar por que a lei de Newton é F igual a ma. Por que não é F igual a ma ao quadrado? Ou F igual a ma elevado a 2/3? Ou por que não tem uma constante multiplicativa diferente do, sei lá, né? E, bom, eu vou falar umas coisas aqui que talvez sejam meio para o pessoal da área, assim, não sei se todo mundo vai pescar, eu vou tentar explicar mais ou menos a minha ideia. Se eu tiver uma série de objetos no espaço, eu tenho o espaço, as posições desses objetos. Isso é uma coisa praticamente de graça que existe. Eu posso parametrizar as distâncias entre esses objetos. Eu também tenho as velocidades dos objetos, então eu posso formar um espaço abstrato que inclui as posições e as velocidades. Agora imagina que eu tenho vários objetos de forma a criar uma distribuição de probabilidades de um sistema
ocupar uma certa região do espaço. Também é uma coisa de graça que a probabilidade tem que somar para 1. Eu não estou colocando nada mais. Então, o movimento nesse espaço abstrato, que inclui posições e velocidades, que a gente chama de espaço de fase, ele tem que ser tal que esse volume total é preservado, porque senão a probabilidade não somaria para 1. E a única evolução que preserva esse volume são as equações de Hamilton, que na verdade são equivalentes às leis de Newton. Então você vê, eu construí a dinâmica clássica sem exigir nada. Eu não coloquei nada ali, né? Saiu tudo da definição de probabilidade e... Bom, isso é uma coisa. Aí a gente pode se perguntar, se a gente for um nível a mais de complexidade, será que a gente dá para argumentar da mesma forma com outras coisas? E a gente não sabe. A verdade é essa. Não dá para dizer, né, a essa altura do campeonato. Mas eu queria também propor um outro exercício mental aqui. Imagina que por uma razão, sei lá, por qualquer razão, a gente não soubesse da existência do próton. Mas a gente sabe que tem alguma coisa no núcleo que atrai um elétron e esse elétron orbita em volta do núcleo. Agora imagina que a gente não soubesse mecânica quântica em cima disso. A gente só sabe mecânica clássica e eletromagnetismo. E a gente sabe que a gente é capaz de medir a carga do elétron, a gente mede uma carga, sei lá, -1. Se a gente não soubesse mecânica quântica e não soubesse da existência do próton, que tem a carga oposta igual à do elétron, a gente ia, como conclusão natural das teorias da mecânica clássica e do eletromagnetismo, a gente ia chegar à conclusão de que esse átomo seria instável, porque o elétron está orbitando, então tem uma aceleração, então ele emitiria radiação eletromagnética, perderia energia e a gente não ia ter átomos. A não ser que a carga do núcleo fosse muito, muito, muito pequena. Muito, muito, muito menor do que a carga do elétron. Então, a gente talvez usaria como um princípio antrópico, digamos, a ideia de que, para justificar a nossa existência, nós só existimos porque a carga desse núcleo é muito pequena. Então, eu tenho que fazer um fine-tuning, né? Como é que se diz? Um ajuste fino dessa carga, ela tem que ser muito, muito, muito menor do que a carga do elétron para que o átomo seja estável, para que nós sejamos capazes de existir, porque a gente está aqui, matéria sólida e tudo mais. Só que essa visão é totalmente fora do que é, na verdade, porque, na verdade, o mundo é quântico e a gente sabe que o elétron ele pode decair, mas os níveis de energia são quantizados, existe um nível de energia mínimo e ele não pode passar dali. Então, nesse sentido, a mecânica quântica ela vem para apagar esse ajuste fino. Ela acaba com essa necessidade de fazer uma carga do núcleo ser muito menor do que a outra carga que está orbitando. Então eu me pergunto se no dia a dia, nessas questões cosmológicas, se não existem outras soluções também, além do princípio antrópico, que seriam, digamos, mais científicas do ponto de vista, do meu ponto de vista, pelo menos, né, desses princípios que eu falo. Mas, bom, eu tenho que dar alguma credibilidade para o princípio antrópico, por exemplo, porque o Weinberg, que é um físico famoso, até ganhou o prêmio Nobel pela unificação do eletromagnetismo com força fraca, ele usou o princípio antrópico para estimar o valor da constante cosmológica, e o número dá bastante bom, assim. Então, desse ponto de vista, como um físico prático, tem uma validade. Assim. Você pode usar isso para explicar mais ou menos a constante. Na verdade, os físicos achavam, bom, constante cosmológica tem que ser um valor enorme, por razões de teoria quântica de campos, de mecânica quântica. Mas é muito mais fácil justificar uma coisa. Se ela é enorme, você decreta ela para zero. E você fala que ela é zero, e isso é muito mais fácil justificar que alguma coisa é zero do que ela é infimamente pequena, né? E ele falou, não é zero, porque eu consigo calcular o valor dela usando esse princípio antrópico. E ele calculou. Então tem alguma credibilidade, assim, do ponto de vista puramente operacional, digamos, né? Tirando fora toda a parte filosófica e tudo mais. Mas eu, como físico, e adotando o princípio de almoço grátis, digamos, que a natureza é feita em cima de almoço grátis, e em cima disso o princípio, eu acredito, quando eu faço ciência, que nós, como seres humanos, como seres vivos, não somos importantes para o resultado dos experimentos, nem para o resultado de como as leis da natureza são.
é uma fé que eu tenho, eu acredito nisso. Então eu tenho muita resistência a acreditar no princípio antrópico. Mas eu também tenho que manter a mente aberta, né? Uma outra coisa que eu conversei com algumas pessoas sobre isso há uns meses atrás, foi até engraçado, uns caras que pensam muito nisso, e eles me falaram o seguinte: toda essa questão de ajuste fino do princípio antrópico e tudo mais, imagina, existem problemas de matemática cuja a definição do problema não exige números muito grandes ou muito pequenos. Você consegue definir o problema em termos de números razoavelmente de ordem 1, ordem 10, mas cuja solução desse problema são números absurdamente grandes ou absurdamente pequenos, né? Tem vários exemplos. Talvez o Padre Paul possa comentar mais sobre isso, melhor do que eu. Mas então, às vezes, também, se calhar de ter algum ajuste fino, às vezes é porque o universo é a solução de algum problema de matemática complicado, cuja formulação pode ser expressa com números simples de ordem 1, coisas que parecem banais, assim, mas a solução, na verdade, envolve números absolutamente astronômicos ou astronomicamente pequenos, tipo a constante cosmológica, né, cara? Então, bom, eu não sei muito mais o que comentar em cima disso, mas eu estou aberto à discussão e a gente pode entrar na... Foi uma pergunta sobre o negócio da cosmologia? Não, assim, eu não me surpreendo com a sua declaração como físico. Eu, como físico, sei bem como é que o dia a dia funciona. Mas eu acho que o ponto importante que você colocou é que, de fato, é uma fé, né? Pois é, mas se a gente concorda que é uma fé, existem outras também. E a gente tem que respeitar as outras também. Então... Mas, na verdade, eu levaria na verdade, assim, eu fui um pouco provocativo agora. Mas eu não acho que é propriamente uma fé. Existe sim, na prática científica, um compromisso com os dados experimentais, né? Bom, foi como eu falei, eu não sei definir o que é ciência, mas ela, assim, tem um procedimento, um método que é perene, é furado de vários lados, mas que funciona muito bem para a gente estudar a natureza e conhecer a natureza, né? Pelo menos um tipo de natureza específico, né? Isso não significa que a gente vai dar conta de toda a natureza. E isso é óbvio da gente ver quando a gente olha para quantas ciências já existem e não se falam, né? Assim, a diversidade de métodos e ciências que tentam estudar a natureza. E a nossa ideia, como físico, provavelmente você vai concordar comigo, é que, de alguma forma, em algum nível, uma deveria se reduzir à outra, né? A velha ideia do reducionismo, que até hoje não apareceu, né? A gente não consegue nem reduzir a química à física. Então, quem dirá a biologia à química, a medicina à biologia e por aí vai, né? Então... Mas a gente vive todo dia assim, achando que é isso aí, tem que... Bom. Só um comentário. Eu não sei se reducionismo é verdade também. Eu não sei se eu aceito o reducionismo como... Pode ser que não. Como você mesmo falou, pode ser que escalas muito pequenas dependam de coisas muito grandes, né? De escalas muito grandes. E se isso for verdade, o reducionismo é uma ideia também furada, porque você não consegue encontrar sempre leis que tem um limite de validade menor, que englobam todo o resto, né? Porque chega uma hora que o menor depende do que é muito grande. Então, essa coisa meio cíclica acaba com a ideia do reducionismo. Então... Eu tentei conseguir um teólogo para comentar do outro lado e não consegui. Vários disseram que não podiam vir. Então eu vou me fingir de ser teólogo. E eu vou comentar o seguinte, que, muito brevemente, que com a Revolução Copernicana, a ideia que o ser humano era, em certo sentido, o centro do universo,
foi por água abaixo. Mas agora, com esse princípio antrópico, volta à questão que a vida, não só o ser humano, mas como você falou, amebas também, porque esse princípio é questão da possibilidade de existir vida. Mas com isso parece que há uma teleologia. Agora, a teoria de multiverso procura dizer que é um número tão enorme de universos, falam de 10 à potência 500. E se é assim, então as constantes em algum desses muitos universos seria como estão aqui e nós poderíamos existir. Mas parece uma teleologia. Então, embora não devemos dizer que essa é uma demonstração que Deus está atrás das leis da natureza, é confortável para alguém que acredita isso nessa situação do princípio antrópico. E você falou de algumas pontos finos, ajustes finos, mas tem muitas outras coisas, inclusive a posição do sistema solar na galáxia é fundamental para a existência dos elementos mais pesados. Ou a Lua, que mantém o eixo da Terra fora do plano da órbita. Assim, se o eixo da Terra fosse no plano da órbita, teríamos um dia de 6 meses e uma noite de 6 meses. Ou todo mundo seria fritado e depois congelado. E a Júpiter também, sem astrologia, vai jogando fora a grande maioria dos asteroides, de modo que é raro agora uma colisão de um corpo maior com a Terra. Mas, bom, eu só queria falar esse ponto, eu saí um pouco pela tangente, o ponto que uma visão teísta do universo fica bastante confortável nessa situação. Agora, não sei se você gostaria de comentar, ou você, e depois queremos permitir conversa. Sim, quem quer fazer uma pergunta? Obrigado pela palestra, bem interessante, muito desafiadora, né? Acho que talvez a definição mais básica de ciência seja tomar ciência, conhecer, né? Da melhor forma possível, através de diferentes formas. Mas você comentou da teoria da seleção, da evolução das espécies do Darwin. É uma teoria boa, inclusive você citou vários aspectos importantes. De acordo com a teoria do Darwin, uma espécie tem um tempo de existência, né? Assim como a gente eventualmente um dia vai morrer, de acordo com a teoria do Darwin, a nossa espécie um dia vai extinguir, faz parte do processo. Então a pergunta é super simples. Você acha que quando a nossa espécie desaparecer, isso deve demorar um bocado de tempo ainda, porque a gente está bem no início do nosso período filogenético, o universo continua? Bom, da mesma forma como a gente não sabe, a cosmologia não sabe dizer se houve um início para o universo pode ser eterno, ou teve um início, a gente também não sabe dizer se o universo vai ser eternamente para o futuro ou se haverá um fim, um Big Crunch ou algo do gênero. O que a gente consegue afirmar é que certamente o Sol não estará aqui depois de alguns bilhões de anos, eu não sei de cabeça agora, teria que consultar, mas certamente o Sol vai se extinguir. E se os seres humanos ou o que a gente se tornou for inteligente o suficiente, vai ter dado um jeito de ir para outra estrela ou algo do gênero. Mas o universo, eu acho que a ciência hoje em dia ainda não sabe responder se ele vai
permanecer ou não. Eu não sei se eu entendi a pergunta. A pergunta era científica ou correlacionada aos seres humanos estarem aqui? Sim, sim, concordo. A nossa espécie humana vai desaparecer. Não, isso não é O uma tempo de afirmação duração da científica. nossa espécie, de acordo com a teoria do Darwin, certamente deve ser menor do que o tempo de existência do universo. Então, temos aí uma questão. Quando a nossa espécie desaparecer, ou evoluir, não é? Uhum. O universo desaparece. O universo desaparece, sim ou não? Quando você É. fecha o olho, quando você vai morrer, o universo acaba. Não tem dúvida. Tomara que os outros animais não saibam disso. Não, é assim, as teorias científicas, só para tentar contextualizar a pergunta, assim, por que eu estou hesitando? As teorias científicas, elas preveem de acordo com o que a gente observou no passado. Então, por exemplo, se eu soltar essa garrafa, posso apostar que todo mundo aqui vai dizer, ela vai cair. Mas a ciência não pode me garantir que ela vai cair. Então, nada na ciência pode me garantir o que vai acontecer no futuro. O que a gente faz são previsões. Com a mecânica quântica, inclusive, as previsões viram probabilidades. Então, assim, é uma questão talvez filosófica, mas que é importante. Por isso que eu estou hesitando. Não tem conhecimento nenhum na humanidade que possa, pelo menos... Não, tá ótimo, né? Não. É que eu acho que eu fisguei. Eu acho que eu fisguei a provocação, talvez. A minha é rapidinha. A minha pergunta é bem rapidinha. Se existe um princípio antrópico, eu suponho como leigo, né, que exista um princípio não antrópico, né? Por exemplo, Carl Sagan, ele era contra o princípio antrópico, né? Ele dizia que isso era nada justificava, até ele falava a improbabilidade não é prova. A improbabilidade não é prova. Tá? Eu quero saber, esse princípio não antrópico, aí bate com a pergunta do amigo aqui, ele dispensa o observador? Ou seja, quando uma pessoa que seja contra o princípio antrópico, ele está lá observando e dizendo assim, olha, a natureza independe do homem, independe do observador. Como é que... Eu não entendo muito. Na minha visão, eu acho que sempre depende do observador. Você entendeu a minha pergunta? Então, nesse sentido, tem que ser sempre antrópico, num certo sentido. Senão, como eu falei, quando o Einstein fechou o olho, o universo acabou. Pronto. Não tem dúvida, né? Bom, isso acontecia quando eu era... Pô, estão gravando, mas eu vou contar assim mesmo. Isso acontecia quando eu era criança, a minha mãe brincava, eu era bem pequena, e minha mãe brincava de pique-esconde comigo, aí ela falou assim, vamos esconder, Felipe. Aí eu fazia assim, eu me escondia fechando o olho. Mas hoje em dia eu sei que quando eu fecho o olho, as coisas continuam onde estão. Aliás, assim, a gente está falando de observador, aí me veio à cabeça uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção. A ciência moderna, ela não precisa de observador algum. Ela não precisa. As afirmações que ela faz sobre a natureza para independente de observador. E aí o meu ponto que eu quero chamar a atenção é a mecânica quântica, que a gente vê muita discussão sobre a necessidade de observador e tudo mais. Não existe observador na mecânica quântica. O que a gente chama de observador lá é um aparato de medida. Não é um ser humano. Mas não... Sim. Não, lá são interações físicas que não tem nada a ver com seres vivos. Assim, lá a mecânica quântica é aparato experimental com um sistema observado. O que eu estou chamando de observador aqui é muito diferente. Acho que é bom só para separar. Não tem nada a ver com o observador da mecânica quântica, o que a gente estava discutindo aqui. Eu sei que não foi o seu comentário, mas... Então, a minha resposta seria, a ciência moderna diria, não, você fecha o olho, o mundo continua onde está, sem ser solipsismo. Posso fazer um comentário? Primeiro sobre o que ele falou, depois talvez. Na mecânica quântica, toda essa questão do observador está envolvido com o que as pessoas chamam, é um postulado da mecânica quântica, o colapso da função de onda. Né? Quando você observa um estado, você colapsa o estado e praticamente um evento se cria, não sei se eu devia usar essa palavra, mas é um fato, você observa, por exemplo, essa mesa
é branca, eu olho para ela pela primeira vez, é um fato, ela é branca, né? Não. Não é isso que eu quis dizer. Mas toda essa discussão filosófica da mecânica quântica, eu falo com bastante afinco isso, só existe porque a gente leva a mecânica quântica muito a sério. A mecânica quântica, ela não deve ser vista como o território, ela é um mapa. Ela é uma série de regras que você pode usar para calcular probabilidades. E são as melhores regras que a gente conhece. E quando você calcula essa função de onda, e você fala em colapso da função de onda, na verdade o que você está fazendo é pegar um aparato matemático e você está aplicando uma regra, um mapa, né, digamos, para descrever o território, que são as observações que você faz. Se você parar de levar a função de onda realmente a sério e olhar para ela como uma descrição do sistema, todas essas questões vão embora. Por exemplo, antes de você nascer, será que os seus pais eram capazes de colapsar a função de onda? Essa pergunta também não faz sentido. Então, significa, se a gente levar muito a sério isso, a gente chega numa espécie de, acho que é solipsismo, a filosofia de que só o que importa é o indivíduo único, sou eu. Eu sou o único cara que eu tenho certeza que colapsa a função de onda. Mas isso, do meu ponto de vista, é um absurdo. Então, isso é uma consequência filosófica de levar esses princípios da mecânica quântica muito a sério, não usá-los como uma descrição do sistema. O Schrödinger dizia que observação cria matéria. Ah. Eu não sei. Bom, parabéns pela palestra, tá? A minha pergunta é um pouco antiga. E na realidade, ela não é originária minha. Pasteur já fazia essa pergunta, tá? Quando ele fez a tese de doutorado dele, ele colocou essa questão. Na realidade é o seguinte, como você físico, eu sou engenheiro, não sou físico, entende a palavra universo. Eu vou dar um exemplo, tá? Vamos admitir o momento atual. Ele é universal. Agora já estamos em outro momento. Entre dois momentos houve o tempo, tá? Então admitamos o seguinte, uma referência, e na referência do momento seguinte, o universo expandiu. Olha a expressão que eu usei. O universo expandiu. Para onde? No tempo e no espaço. Pasteur fazia essa pergunta e até hoje nunca vi escrito. Posso colocar a segunda questão? Eu posso, porque elas podem ter uma certa ligação. Foi num seminário lá na França. É o seguinte, na matemática, você inventa ou descobre? O estatuto da fórmula, está entendendo? A matemática já existe, a lógica já existe, ela já está, você apenas descobre, você não inventa. É uma tese. Há outros que dizem, não, é uma invenção. Elas estão mais ou menos ligadas. Mas nem na matemática mais a gente pode confiar, né? A maior matemática fazer um comentário. Bom, com relação à matemática, eu concordo plenamente, e aí eu acho que não há uma resposta que não seja pessoal, né? Assim, se você inventa a matemática existe e ela é descoberta, né? O meu posicionamento é que, em particular, a matemática é inventada, né? É uma linguagem muito poderosa, é a minha visão particular, mas eu concordo, há outras teses totalmente defensáveis e consistentes, tanto quanto essa que eu estou falando que é minha. E eu até, assim, para manter o tom provocativo que eu fiz desde o início, eu vou dizer que, assim, eu tenho quase convicção que as ciências naturais também são quase invenções, em um sentido um pouco diferente, né?
pensando mais no sentido que quando a gente vai para o laboratório, a gente cria uma natureza que não existia. A gente purifica ela num grau e cria situações que não existiam na natureza. Elas são permitidas pela natureza, mas elas não necessariamente existiam. Existe até expressão, isso não é meu também, eu estou fazendo o mesmo, estou roubando ideia, por exemplo, do hacking, mas que o hacking tem a expressão criar fenômenos, né? Ian Hacking é um filósofo da ciência. E lá a ideia vem disso, é que você, na verdade, no laboratório, você cria fenômenos que não existiam na natureza. Tá? Agora, com relação ao universo, a definição de universo é uma coisa complicada, que é justamente que eu teria que discutir se eu fosse falar de multiversos. Né? O que eu posso falar, como físico ou cosmólogo, né, tanto faz, como físico, o que eu posso afirmar o que a gente observa do universo é o universo observável, é só uma parcela do universo. Quando eu digo universo, né, que eu estava descrevendo, é só esse universo observável. A gente não sabe se ele é infinito ou finito. Né? Então, os dados, assim, pelo menos nossas teorias, os dados observacionais não são suficientes para concluir isso. Então, na ciência a gente fala sobre o universo observável. Agora, o espaço-tempo, ele é um campo dinâmico, o campo gravitacional é identificado com o espaço-tempo. Então, quando o universo se expande, ele não se expande para nenhum lugar. Né? Na verdade, a quadridimensão espaço-temporal, porque é tudo uma coisa só, são 4 dimensões, são distintas, né? Tem 3 dimensões espaciais e uma temporal, mas essa coisa toda, a variedade, né? O espaço-tempo é um ente só. Ele não se expande para nenhum lugar, ele é que se expande, ele define as distâncias. Então, quando a gente diz que o universo se expande, o que a gente está dizendo é que a distância física entre as coisas aumenta, tá? Mas não é que ele está crescendo, ele não está em nenhum outro lugar. É uma noção, tem que elaborar, e assim, se eu pudesse usar matemática, a gente quando foge para matemática as coisas ficam mais fáceis, né? Que a gente vai definindo, a gente agarra melhor. Mas a ideia é essa. Quando você fala a hipótese do universo ser infinito, você não está anulando a hipótese dele estar expandindo? Não, porque se ele é infinito, sim, mas ele pode ser infinito e a o distância infinito pode ser expandido, pode ser mais infinito? Pode. Não, tem vários infinitos, isso é tranquilo, você não precisa, mas assim, mesmo pensando num infinito só, você pode ter um universo infinito, espacialmente e temporalmente, ou espaço-temporalmente, que seja, e você pode ter que quaisquer 2 distâncias aumente com o passar do tempo, que é o que acontece. Então o universo pode ser infinito, mas quaisquer 2 distâncias estão aumentando. Eu queria fazer um comentário. Primeiro, nessa questão, se você tem um balão de borracha e vai soprando, vai aumentando. E se tem coisas desenhadas, então essas coisas vão expandindo. Essa é uma maneira boa para ver a expansão do universo. Não é um lugar dentro do qual existe esse espaço-tempo. Mas eu queria voltar a outra pergunta, porque eu, como matemático, posso falar disso. E, embora você, Felipe, tenha a ideia que a matemática é criada, o fato que é constatado muito frequentemente por muitos observadores é que o matemático que trabalha na matemática é um platonista. Acredita que são realidades que ele está descobrindo e não está criando. Agora, tem teorias mais complicadas que são criadas, mas objetos que têm uma certa existência. E a razão principal disso é que a matemática não permite você desejar que 2 mais 2 vai ser 5. Pode desejar isso, mas o fato é que é 4. E essa é a realidade que a matemática tem conclusões
determinadas. Inclusive, essa é uma razão que muita gente gosta de matemática, porque pode dar uma resposta. É verdade. Sem, é verdade. Essa é outra questão. Bom, vamos ter que parar, mas eu vou pedir a Henrique falar. Não, eu queria fazer um comentário, em relação à mecânica quântica que ele falou, que é uma das interpretações muito específicas sobre a mecânica quântica, da qual há várias. A teoria da medição e mecânica quântica é de uma problemática muito grande e acho que você deu uma visão um pouco parcial Certamente. dessa ideia. Esse era um ponto. O outro ponto que eu queria me referir é o seguinte: se for que eu vou criar a natureza em um processo de medição, como você de alguma forma levantou, eu acho que a ciência não se problematiza por isso, não. Quando a ciência vai e mede naquela situação especial, o que ele pretende é encontrar quais são as leis que governam essa situação especial para generalizar para todas as outras situações possíveis. Então, não é que você está criando a natureza de aquela coisa que está medindo. Você está, a partir dessa especificidade, obter as leis que governam não esse fenômeno que você está medindo, mas todos os outros fenômenos similares que se governam pelas mesmas leis. E é nesse sentido que eu acho que tem uma questão fundamental na ciência, que é a sua capacidade de predizer. Então, se você levantar novamente essa garrafa que você pegou, que você disse que não tinha certeza que se você soltava a garrafa ia cair, eu posso te garantir que a garrafa vai cair sobre aquela mesa. Por quê? Porque a ciência tem, por sobre todas as coisas, a capacidade da predição. Breve. Tá, vou ser bem breve. Eu agradeço a provocação. Não, eu concordo plenamente. O que eu quis dizer, e aí talvez eu possa esclarecer um pouquinho melhor em outro momento, por isso que eu citei o hacking, a criação do fenômeno não é que, por exemplo, no sentido que a mecânica quântica cria quando você mede, de forma alguma. Eu concordo, essa descrição que você fez do experimento, da generalização e tudo mais, foi o que eu quis dizer quando a gente só fala, na ciência moderna, a gente só fala sobre tipos iguais e similares. Então a gente ignora as singularidades e olha só para as similitudes, né? Eu concordo plenamente. Agora, o meu comentário com relação à garrafa, aí eu vou devolver como uma provocação. Porque a minha afirmação foi como filósofo, não como físico, né? O Henrique me provocou como físico. Mas aí eu vou devolver sendo ardiloso. Porque se isso aqui fosse feito de um supercondutor e aqui também tivesse um supercondutor, eu poderia soltar e ela não cair. E aí, o que eu estou chamando a atenção? É que o nosso conhecimento sobre a natureza é limitado e temporário. Então pode ser que algum dia eu solte a garrafa e ela não caia. Não significa que a gente não vai explicar. Mas então pode ser que ela não caia. Infelizmente, estamos no final do tempo disponível e é ótimo que gostaríamos de ter mais tempo para debate, porque isso talvez seja um bom incentivo para vir a próxima vez, que será 19 de outubro e 9 de novembro, aqui nesta mesma sala, na terça-feira. Então, queria agradecer muitíssimo a Felipe Tovar Falciano e a Tiago Guerra, e a presença de vocês. Foi espetacular a sua apresentação, e agradeço muito. Então, uma boa noite.